Então vamos lá, vamos retomar. Não, pessoal, não terminou, hein? Ainda tem 6 inscrições. Sim, tá. Eu vou dizer. Vamos lá, vamos retomar os assentos. Faltam 6 pessoas falar e a gente vai encerrar após essas 6 falas. Ok? Vamos retomando, reacomodando aí. Nós fizemos uma bagunça generalizada aqui, mas uma bagunça por uma boa causa. Pessoal, também para quem está em casa, aconteceu exatamente o que eu tinha previsto, né? Que disse que conhecia a doutora Cláudia e imaginava que ela não fosse capaz disso. Então o pessoal do AB pediu para informar que de fato não foi doutora Cláudia, o que não é surpresa para mim, que já esperava de fato que ela jamais faria isso. Mas foi uma enfermeira. Eu vou guardar o nome porque não é bom, é bom preservar, mas só para Miriam saber, eu passo para Miriam aqui reservadamente o nome, mas uma enfermeira da divisão de enfermagem, do UAB. Mas os servidores, os colegas servidores, fiquem tranquilos, porque não é a primeira paralisação que acontece nas universidades públicas e certamente não será a última. Francisca de Fátima falou? Não. Francisca de Fátima, mas eu quero registrar também, já tenho justificado aqui, Amanda, a sua ausência lá na atividade dos professores em greve, mas agora conseguiu sair da atividade, chegar aqui em tempo ainda, a nossa querida vereadora Amanda Gugel, que nós agradecemos também antecipadamente a sua presença. Francisca de Fátima e depois Neise. Alô, bom dia a todos, saúdo a mesa, saúdo também a vereadora, chegou agora, obrigada pela força. Eu gostaria de falar, em particular para a Miriam. Nós temos um problema lá no UOL, eu acredito ser de muitas pessoas aqui. Eu sou pré-aposentada. Na verdade, para alguns lá do UOL, eu já deveria estar aposentada, mas a lei me assegura ficar até 70 anos se eu quiser. E se eu tiver competência, não é? Então, eu tenho 59 anos, me acho capaz, produtiva e desafio a qualquer uma da EBSER a trabalhar comigo, que eu darei conta e vou ensinar elas. Agora, eu não admito, todo mundo sabe que a enfermagem é a maior força de trabalho do hospital. Nós levamos tudo nas costas. Então, quando o hospital não tinha esse recurso humano que tem agora, nós levamos o hospital, as velhas deram conta do recado. Foi ou não? E com muito brilhantismo, com muita responsabilidade, todas nós trabalhamos. Então, não admito que agora chegue uma chefe qualquer, uma coordenadora, sei lá o que diabo é, e venha dizer para nós, por que você não se aposenta? Está na hora de você sair. Então, isso não é assédio? Não admito isso, Miriam, não admito. E eu não saio, só saio agora com 70 anos. Obrigada. Muito bem, olha aí a disposição. É isso. Isso é o exemplo, né? E o reflexo do envolvimento dos servidores da saúde com o local qual foram concursados, né? E estão trabalhando. Antes de passar a fala, a próxima inscrita, Edna, queria ouvir também a nossa querida vereadora Amanda Gugel. Gente, eu pedi licença aqui a Sandro, mas é só para cumprimentar vocês.
Só para fazer uma saudação a essa audiência pública, que eu acho que é um tema muito importante, esse que trata da questão da privatização dos hospitais universitários. Não é qualquer coisa isso. O nosso mandato ele está a serviço e à disposição dessa luta. Também damos um apoio aqui a esse tema trazido à casa pelo vereador Sandro, porque muitas vezes acredita-se que aqui na Câmara só se devem discutir temas municipais, e eu quero dizer que quem é atendido no hospital universitário é morador de Natal, é cidadão de Natal, assim como outro qualquer, certo? E, portanto, os temas referentes à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os temas referentes ao hospital universitário e a estes servidores, que também são moradores dessa cidade, tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o nosso mandato, tudo a ver com a Câmara Municipal. E a Câmara deve sim se comprometer com isso, e por isso quero parabenizar também o vereador Sandro e parabenizar vocês que fizeram a caminhada que eu cruzei com vocês na hora que eu estava indo para a Zona Norte. Eu estava indo para a Zona Norte me encontrar com os professores em greve. Também fizemos uma atividade belíssima lá, com muito apoio da população, muito mesmo. E no caminho me encontrei com vocês e fiquei arrepiada. Então, meu apoio aqui está garantido. Parabéns a vocês e contem com o nosso mandato para o que for necessário. Obrigado, vereadora Amanda Gugel. Não poderia ser diferente, né? A sua fala. Nós temos aqui muitas lutas, né? E a gente, só quem está aqui, que tem enfrentado muitos desafios constantemente aqui na Câmara, sabe como tem sido difícil. Eu quero abrir um parênteses para dar um testemunho para muita gente que está em casa assistindo, que muitas vezes vê o político como algo que vagabundo, ladrão, preguiçoso, que ganha muito. E de fato tem muitos assim. Mas quem quer ser político comprometido, ou em qualquer outro setor, educador, saúde, enfim, qualquer outro setor, quem quer ser comprometido trabalha muito, e vocês sabem disso. Quanto mais a gente é comprometido, mais a gente é procurado para fazer, porque você vai ganhando confiança e credibilidade. Aí cada vez mais você vai se atolando de trabalho, cada vez mais você vai fazendo muito mais, e você chega ao ponto que meio que fica sem ter qualidade de vida mesmo, né? E a gente prova disso aqui, porque a gente tem uma disposição grande e é procurado por todos os setores e quer dar conta de tudo, demandar, e é muito difícil. Eu confesso que a nossa vida, né, enquanto vereador, é uma experiência que eu nunca tinha tido, mas eu posso dizer que eu falo pelo nosso mandato e por vários outros mandatos que tem aqui também, que de fato arregaçam as mangas e trabalham, e que vestem a roupa, a camisa, o sangue dos interesses da nossa população. Claro que tem outros que não são assim, mas como já disse, em todos os setores tem aqueles que de fato fazem e os que não fazem, e cabe à população, não é, apurar, mensurar quem são esses que de fato estão cumprindo com seu papel de empregados do povo e aqueles que são os enrolões do povo, né? Vamos passar agora para ouvir Edna. Não, agora é Neise. Desculpa. Mas Edna já está aqui, pode inverter? Foi falha minha, peço desculpas. Edna, Neise, então. Eu vim para frente porque lá na minha mesinha não tinha microfone. Eu toda a vida gosto de falar na mesa dessa. Boa tarde, eu já é boa tarde, porque já é meio-dia. Primeiro, uma pergunta para Sandro, porque ele sabe que eu sou fã das redes sociais. Eu vivo seguindo ele, o trabalho dele aqui na Câmara, o trabalho dos burrinhos que ele tirou de rua e tudo. A semana passada teve uma sessão aqui na Câmara sobre a família. Depois teve outra sessão contra as bibliotecas públicas dos colégios. E a gente tem umas fotos de uns vereadores que foram contra, outros foram a favor. Era bom que a gente prestasse bem atenção, porque o próximo ano é ano de eleição. Esse ano, melhor ainda. Então a gente fique ligada, porque afinal de contas acontecem coisas que a gente pensa que não tem nada a ver com a gente, e tem sim. Então hoje Sandro fica dizendo que a gente fica gritando aqui em cima, o pessoal fica gritando lá embaixo, e a gente não está vendo, porque eu só acredito no que vejo.
E a gente ficar de olho nos vereadores que ajudam a nosso estado é muito bom. E as que botam no fundo do poço também. Mas a minha pergunta mesmo é em volta da EBSER da saúde. Eu queria fazer uma pergunta, não sei para quem, se é para a Miriam, se é para o Ministério, sei lá para quem é. Só sei que a gente, do Serviço Público, a gente tem um portal transparente. Se a gente botar o nome do CPF, você descobre até o tipo de sangue do servidor. E minha pergunta é o seguinte: por que o pessoal da EBSER não tem nome nenhum, não tem relacionamento nenhum? Se é servidor público, se é CLT, o que é, eu não sei. Não tem nome de nenhum funcionário que seja da EBSER nesse portal da transparência. Será porque o dinheiro deles são maior do que o da gente? O da gente pode ser visualizado e o deles não? Então, fica a minha pergunta aí para... Alguma dúvida aí, companheira? Então, essa é a minha pergunta para a Miriam, que na próxima sessão a gente possa ver isso aí, porque até uns 15 dias atrás, eu tenho amigas que é da EBSER, a gente bota, não aparece, então eu acho que o bolso funciona aí. Então vamos retomar aqui a Neise agora, depois a Arlete. Antes eu queria só dizer para a Edna e para muitas pessoas, né? Já hoje eu tive discutindo esse assunto com um colega da universidade. Esse ano realmente, por ser um ano eleitoral, passa a ser mais crítico. Então, existem muitos interesses escusos. Nós estamos discutindo aqui na Câmara o Plano Municipal de Educação, que é um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Carlos Eduardo. Antes foi discutido e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e os fóruns municipais de educação. Dentro deste plano tem vários itens que vão desde financiamento, como por exemplo ontem nós discutimos a questão das bibliotecas e brinquedotecas nas escolas infantis, e teve um tema que se tornou destaque durante todo esse processo, não é, que tem metas de todo jeito, porque é para 10 anos, é um plano para 10 anos, e houve um desvirtuamento enorme nas redes sociais. E digo, patrocinado mesmo, patrocinado, dinheiro impulsionado no Facebook. Alguns não fizeram isso, outros fizeram inocentemente. Algumas pessoas curtem, compartilham inocentemente. Eu tive a oportunidade de conversar com vários pessoalmente e entenderam perfeitamente a nossa posição aqui. O que acontece? Existe uma evasão escolar muito grande. Hoje são 37.200, não é isso, vereadora Amanda? Alunos fora da escola, crianças. 37 mil, a vereadora Amanda é mais precisa, né? Eu quis arredondar aqui. 37.132 crianças fora da escola. E boa parte do motivo dessa parcela fora da escola, que inclusive o plano prevê que nos próximos 10 anos, 50% das crianças ainda estejam fora da escola, e ninguém falou nada, né, desse absurdo. Deviam as mídias sociais estar pressionando também por causa disso. E que nós fomos contrários aqui. Nós apresentamos emenda de ser 100%, de ser 85%, 75%. Perdemos todas elas. Então, para boa parte desses parlamentares, é melhor que as crianças fiquem fora mesmo, porque estando fora da escola, não é, podem ser depois, no futuro, muito bem manipuladas. E o assunto que ganhou destaque foi o assunto que trata da evasão, que tem a preocupação com a violência nas escolas e que capacita os educadores não a ensinar sexo, como muitos estão dizendo, porque se fosse, nós seríamos terminantemente contrários. Já pensou? Um professor ensinar sexo a criança na escola? Que absurdo! Eu acho que isso é até crime. Mas é isso que dizem. Aqui não se discutiu a favor e contra a família. Não se discutiu isso, mas é isso que estão dizendo. O que se discutiu foi o projeto que veio do prefeito, que nós votamos
favoráveis neste tema, que capacita os educadores a lidar com situações ligadas à etnia, gênero, diversidade sexual e meio ambiente. Que inclusive muitas dessas violências são levadas a efeito a partir do bullying, né? Quem já não ouviu, criança chega na sala de aula com 3, 4 anos e é criminalizada porque é negra, porque é tição, porque é carvão, porque é branco demais, porque é gorda. Quantas vezes eu não fui criminalizado na escola porque sou de estatura baixa, não é? Eu nem vou dizer as palavras que diziam comigo. E muitas vezes eu cheguei na sala de aula chorando para não entrar na sala, porque não queria entrar, porque meus colegas olhavam para mim e me chamavam de, né? Então, existem diversas situações dessas. Existem. Como é que o professor, o educador, ele vai lidar com essa situação na sala de aula? Ele tem que ser preparado, capacitado para isso. Não é? Por exemplo, uma criança, menino ou menina, que chega com um jeito que para muita gente é anormal, numa sala de aula, e que os outros coleguinhas criminalizam. Inclusive muitas violências saem de dentro de casa mesmo, das famílias. Às vezes pais estupram os filhos, ou não. As filhas surra, como a vereadora Amanda colocou aqui, um caso que aconteceu recentemente em Apudi, mas é um de milhares, né? De um jovem que foi espancado, porque disse ao pai, não é? O pai achou que ele estava com um jeito gay e pau. E aí, quando chegar uma criança assim na escola, o professor vai colocar de castigo no milho, é isso? Vai aceitar que os outros, as crianças, criminalizem, batam, machuquem, é assim? Nós somos contrários a isso. Mas essa de dizer a favor de família, contra a família, isso é um crime que estão fazendo. E eu espero, eu disse hoje para o colega que me ligou, não é, que falou comigo pelo zap, inclusive está aqui presente, eu disse, olha, faz o seguinte, não acredite em mim, não acredite em ninguém, leia a lei, passei pelo link, leia, porque às vezes a autoridade lá da igreja, seja qual for, ouve um programa de televisão, de alguns que tem aí, como um que estava ontem aqui, né, que tem programa, que votou contra bibliotecas e brinquedotecas nas escolas infantis. Esses são a favor da família, é isso? Mas ninguém fala. Então, Edna, você pediu a explicação, eu estou dando essa explicação, e pode ter certeza que se for ou se fosse qualquer tema que vai de encontro aos princípios da família, ou de ensinar sexo na escola, ou de ensinar menino a ser menino, ou menina a ser menino, ou qualquer coisa do tipo, seria totalmente contrário a isso. Amanda, todos nós, porque isso não pode acontecer. Enfim, mas só para esclarecer, mas eu tenho certeza, eu quero crer que a maioria da população ainda é esclarecida e vai ler antes de ouvir coisas voando e dar credibilidade. É claro que tem políticos por trás que estão patrocinando, financiando, etc. Próximo inscrito, então. Neise. Neise, né? Neise. Agora sim, Neise. Quase não chega. Não é? Bom, gente, eu quero cumprimentar a mesa, tá? Eu sou enfermeira, sou do Hospital Universitário Onofre Lopes e queria fazer algumas colocações. É com muita tristeza que eu venho participar dessa assembleia, dessa audiência pública. Eu vou começar a minha fala nesse sentido, que todos nós aqui fizemos um concurso acreditando num sistema de saúde pública e sistema de educação pública. E a partir do momento que a gente vê a que ponto o nosso país chegou, onde temos que ir às ruas para pedir para que o nosso direito de servidor público federal permaneça, é com muita tristeza que estou aqui. E todos nós, eu tenho certeza disso.
E é com muita tristeza também que eu digo que não fiquei tranquila com as palavras de Sandro nem de Miriam, infelizmente. Porque assim como o próprio relato que o vereador Sandro fez, como foi assinado a própria lei da EBSER, como foi assinado a própria adesão da UFRN com a EBSER, eu não creio que será diferente a nossa sessão. E é com essa preocupação e tristeza que eu venho aqui, em público, tentar sensibilizar toda a sociedade. Porque a partir do momento que a estrutura federal concede que uma empresa pública passe a gerir o que é considerado o berço da ciência, que são as universidades públicas, em um setor, eu acredito que todo o resto vem por consequência. Principalmente, é com tristeza que eu não sei como será o ensino que eu tanto queria que as minhas filhas fizessem, o ensino público federal. É uma preocupação, certo, que eu não pensaria que fosse viver ainda tão jovem, não sou tão velha assim, tá? E eu não sei se daqui a 5 anos, quando a minha filha termina o ensino, se a universidade pública, como ela estará. Principalmente porque eu tenho acompanhado algumas discussões. E dentro da própria UFRN, a gente, pelo menos eu ainda entendo como sendo UFRN a UOL, a gente vê que o MEC, que é onde a EBSER está instalada, no Ministério da Educação e Cultura, vem conversar sobre outros tipos de aprendizado, excluindo a universidade. Vem falar de propostas e mestrados profissionais, que eu entendo que devam ser. É importante para o processo, é importante, mas eu não entendo por que a exclusão das universidades nesse processo. Então, o que a gente vê é uma ampla abertura do discurso público, do discurso de privatização dentro do nosso berço, dentro da universidade. A universidade que tem uma função social de transformação. E isso está se espalhando mais rápido do que a Zika. Principalmente porque as nossas governanças não conseguem ter essa visão de futuro. Elas estão olhando apenas o agora. Eles estão olhando, isso são os nossos... Agora, tem colegas que dizem assim, a EBSER foi muito bom para mim, eu tenho que pensar no futuro do meu filho. Eu digo, eu estou pensando no futuro das minhas filhas, porque eu não estou pensando no agora. Eu estou pensando daqui aos próximos anos. Eu queria fazer umas colocações também, que quando a gente fala, não sei se eu estou repetindo, inserção do servidor público para ser gerido por uma empresa pública privada, a gente não está só colocando em risco a defesa, a universidade pública, mas estamos colocando em risco também a autonomia trabalhista do funcionário público, seja ele de qualquer instância. Se a nível de ministério é concedido que o funcionário público federal ele possa ser mexido, né, na sua forma administrativa, o que vai ser dos demais? O que vai ser do funcionarismo público estadual? Do que vai ser do funcionarismo público municipal? E o que vai ser daquele funcionário privado, do sistema privado? O que vai acontecer com o sistema daqui para frente? Gente, isso é muito sério. Não é uma questão do agora. É uma questão política muito macro, que tem que ser desvendada. A população tem que estar ciente disso, tá? Só tentando finalizar, vereador, infelizmente, Miriam, nós não concordamos com você quando você fala que a universidade ainda é autônoma. A gente tem uns questionamentos que a gente vê que a empresa se instalou dentro da estrutura física da UFRN, com material permanente da UFRN, onde temos ainda recursos humanos da UFRN. E qualquer que seja uma documentação que sai, onde é que está o nome da UFRN? Isso é tão simples. Tem UOL EBSER. Onde está a UFRN? Isso estou falando de uma coisa
simples, tá? Funcionário nosso, funcionário que se acidenta, procura uma assistência. A primeira pergunta, você é BSE ou é RJU? Nem o nome da universidade se pronunciam, falam RJU, né? Então, agora eu trago, tentando resgatar isso, nós estamos nos sentindo órfãos, Miriam. Infelizmente, esse é o sentimento dos servidores técnico-administrativos dos hospitais universitários. Estamos nos sentindo órfãos da nossa mãe, que nós achamos que tenhamos ainda, que é o UFRN, que é a universidade. E finalizando, tá? Finalizando, eu queria dizer o seguinte, que o assédio moral, infelizmente, está. Eu acho que, assim, eu não sei se é que é a questão da EBSE ou não. Eu acho que a gente tem que lutar. Se há uma maneira de lutar contra isso, mas me preocupa também os trabalhadores que a EBSE tem, os pais de famílias e o que eles fizeram para estar prestando assistência. Agora, eu acho que tem que ficar claro, os regimes são separados e não tem porquê. E deixo um grande questionamento. Por que é que uma empresa com menos de 4 anos pode definir e dizer às universidades que são seculares que querem os funcionários e as universidades não têm força para dizer, nós não vamos dar? Obrigada. Obrigado, Neise. Obrigado. Desculpa a chatice, mas é porque tem 6 inscritos ainda e são 3 minutos, já estava em 7. E a gente tem que tocar, senão daqui a pouco o pessoal vai sair para almoçar e a gente vai ficar aqui sozinho. E queria, inclusive, solicitar que, se alguém se sentir contemplado já, puder retirar a sua fala, porque depois dessas 6 pessoas, ainda tem aqui a mesa, tá? Próximo inscrito, então, Arlete, depois Ieda. 3 minutos. Sou farmacêutica do UOL. Eu, contrária, desculpe, Neise, mas a gente já passou por vários problemas lá no Onofre Lopes, como farmacêutico, e, felizmente, foi Miriam quem nos tirou desse grande problema. Foi Miriam quem nos tirou desse grande problema. Se não fosse ela, eu não sei o que seria da gente. Então, hoje, quando eu cheguei, eu coloquei a minha vida profissional na mão dela de novo. Certo, Miriam? Coloco a nossa vida profissional na sua mão novamente. Bom, mas há quem pense que, aliás, começando, né? Ninguém aqui, a não ser Nazaré, falou da ilegalidade da empresa, e eu vou insistir nesse caso. E ainda bem, Amanda, que você está aqui, porque hoje existe a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Amanhã vai existir a Empresa Brasileira de Serviços Educacionais. E eu não vou achar ruim, não. Sabe por quê? Porque foram os professores que assinaram essa empresa, tá? Então, eu vou ser a favor, tá? Eu vou ser a favor da Empresa Brasileira de Serviços Educacionais. Infelizmente. Mas ainda há uma esperança, tá? Ninguém falou da ilegalidade da empresa, mas existe, tramitando no Supremo Tribunal Federal, existe a ADIM, que é, onde foi que eu anotei aqui? É ação direta de inconstitucionalidade. Vocês vão me ouvir falando isso em todo canto, podem botar no YouTube, viu? Nunca falei em público, tenho medo de falar em público, mas a raiva é tão grande que hoje eu estou aqui, né, mostrando minha cara. E se eu sofrer, Miriam, se eu sofrer por algum abuso, eu vou atrás de você, viu? Porque lá a gente sofre abuso, tá? Existe, já estou saindo do assunto aqui, mas vou voltar do abuso. Nós solicitamos um número X de vagas para farmacêutico e esse número foi cortado, tá? A própria direção administrativa cortou esse número de farmacêuticos necessário para trabalhar lá no Onofre. E disse que quem cortou foi a EBSE. Nós descobrimos toda a verdade. Na verdade, quem cortou foi a administração do Hospital Onofre Lopes. Mas vamos lá, voltando à ADIM, o que eu vou pedir a vocês? Por favor, eu já fiz isso ontem. Acessei o site do Senado, acessei o site da Câmara dos Deputados
e o site do Cristóvão Buarque. Atenção, deputado, senador Cristóvão Buarque, eu mandei um e-mail para o senhor. Então, eu peço que todos façam o mesmo, tá? Que ainda há esperança. Então, o pedido é que vocês também acessem o site do Ministério Público Federal, do Senado, da Câmara dos Deputados, da Procuradoria-Geral da União e questionem por e-mail porque a ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal contra a EBSER, por que ela ainda está parada? Tá? Isso ninguém citou aqui hoje. Por que a gente está com medo? Porque eu ainda acredito que ela pode sair. Ela é ilegal, gente. Essa empresa é uma farsa. Em quem que a gente vai acreditar hoje? Se todas as instituições hoje são uma farsa. Não é? Mas vamos lá. Dias Toffoli é o relator do processo e foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal pelo governo Lula. E, será que isso explica por que o processo está parado? Se vocês acessarem na internet, vocês vão comprovar tudo isso que eu estou falando. Tá? E minha última palavra é: fora a EBSER, você jamais deveria ter nascido. E nós somos contra a secessão. E Miriam, muitas pessoas do serviço social já pediram a sua remoção. Essa remoção foi negada. Pediram remoção coletiva. Muitos farmacêuticos já fizeram também esse pedido de remoção. Há vaga lá na UFRN. Nós estamos com proposta de criação de um serviço excelente, tá? Porque nós somos servidores de elite e o meu nariz é bem empinado mesmo, tá? Eu confio no que eu faço, tá? Eu sou uma profissional. E nós estamos... Obrigada. Nós estamos criando essa vaga e eu vou procurar você, porque eu vou querer por essa vaga. Eu e os meus colegas. Certo? Próxima inscrita é Ieda e depois Tásia. EBSER? Não! EBSER? Não! É porque a Amanda não tinha conseguido ouvir ainda. Ela tá... Posso sim! Não vou perguntar. Ieda. Boa tarde. Todas duas convocadas por Sandro Pimentel, coisa inédita. Eu tenho 30 anos só de UFRN. Nós nunca tivemos uma audiência pública convocada por nenhum vereador. Na pessoa de Dr. Geraldo, representante dos médicos, esse homem é uma das maiores lideranças da saúde de todo o Rio Grande do Norte. Agradecer aos participantes a paciência de Dr. Kleber, da Miriam, nossa proreitora, da coordenadora geral do sindicato e mais. Eu assisti uma sessão aqui, que eu não me lembro, foi semana passada, que eu fiquei... Olha, se eu tivesse um avião, eu jogava aqui dentro. Quando o vereador Luiz Almir gritou com a companheira Amanda Gugel: desliga o microfone dela, porque é assim que eles são. O vereador Aquino Neto esteve aqui, olhou, saiu todo assustado e foi embora. Esses vereadores que já têm a comunicação na mão, sabe que ganha a eleição. Aí não está nem aí para nada. Esses vereadores da oposição, PSTU, PSOL, estão fazendo uma grande diferença em Natal. E mais, Sandro também ainda levou uma audiência pública para o auditório da reitoria. Coisa que a gente nunca viu, gente. Aí eles estão assustados. Bem, mas vamos ao assunto. Eu sou técnica em arquivo. Eu vou fazer 70 anos. Agora em maio. Aí veio a lei. Tinha lei, aliás, né? A expulsadeira. Sai na vassoura.
Aí saiu a lei para os juízes, que vai até 75 anos. E eu quero informar a todos vocês que a gente tem direito a essa lei. Eu já fui lá no cadastro, já fui saber tudo direitinho na assessoria jurídica. Eu, se Deus me der saúde até os 75 anos, vou estar com vocês nessa luta. Eu me lembro muito bem, 700 pessoas no auditório da reitoria quando foi a primeira audiência com a EBSER. Quando acabaram com... A gente sabia que perdia, porque foi chamado até o ex-reitor Ivanildo para defender. Levaram muita vaia, etc. Tudo o começo da EBSER. No outro dia, aí terminou a sessão, tinha 700 pessoas contra. Mas é lógico, mas é um colegiado que decide. E eles são maioria dos colegiados. O que é que aconteceu? No outro dia, 10 horas da noite, pegou todos os sindicalistas surpresos e anunciaram que ia fazer a reunião do colegiado no outro dia, que é inconstitucional, que não está no regimento, são 48 horas. E deram esse golpe. E assim foi o começo da EBSER. E o que eu quero dizer com isso, que aqueles 2 anos atrás eu já dizia, isso aqui é o começo da privatização das universidades brasileiras. Porque quebrar com os hospitais todos, a nível nacional, vem dinheiro suficiente. E lá hoje no movimento chegou alguns funcionários e disseram, na maternidade não tem sal, não tem água e os funcionários estão sendo proibidos de ir para a Copa. Eu quero dizer a vocês, é como alguém disse, pode ser que Dr. Kleber não tenha conhecimento. Ei, mas é demais. Funcionário que tem 30, 40 anos. Só eu tenho 30 anos de centro de tecnologia. E ser desrespeitado, não ter direito de entrar numa Copa. E é assim, que queira ou não. Mas as informações que a gente tem é que os funcionários da universidade, do hospital, da maternidade, estão trabalhando no chicote. E mais, funcionários nossos, nomeados ou contratados ou concursados pela EBSER, ganhando muito bem para meter o chicote em vocês. Se liguem. Próxima, Tásia. Obrigado, Ieda. E depois de Tásia, Ricardo Lago. Já não posso dizer bom dia, companheiros, porque é boa tarde, né? Já estamos entrando pela tarde. Mas é isso mesmo, a gente está na luta, então não tem hora para almoçar, não tem hora para a gente lutar, né? A luta é todo dia, aqui, ali, acolá, né? Então, assim, eu acho muito complicado você dizer que não confia nas pessoas, certo? Eu não gosto de falar isso, até porque a gente conhece Miriam, né, que muito antes dela ser pró-reitora, ela sempre esteve na luta. Então, a gente não pode... Eu vou falar de mim, eu não posso citar Kleber como uma pessoa que não seja um bom gestor, eu não posso citar nenhum de nós aqui, ao assumirmos um cargo, que não seja um bom gestor. O que eu posso dizer é que eu não posso confiar no governo que aí se instalou. Eu não confio. Então, Kleber, lamento informar, eu não posso confiar que logo toda a universidade não seja privatizada também. Como todo o serviço público, de uma forma geral, seja privatizado daqui a mais 5, 10 anos, porque eu tenho 36 anos de serviço público federal, meu primeiro e único emprego, onde eu amo a universidade e defendo a universidade que eu acredito, a universidade pública, do ensino público de qualidade que forma esse país, porque os grandes, vocês que estão aqui sentados nessa mesa, como estão lá em Brasília, foram formados pelas grandes universidades federais desse país, no Serviço Público Federal. Eu acredito tanto em nós técnicos administrativos, que somos nós, eu, o Ricardo, eu não vou nem citar Sandro, né, nessa brilhante
caminho dele, que já chegou aqui e vai muito mais longe, se Deus quiser, porque temos alguém da universidade para nos defender aqui e acolá, gritar em tudo que é esquina. Agradecer a Amanda por sempre estar por perto, gritando também, porque se a gente não gritar, nada acontece. Se a gente ficar com medo dentro de cada sala, por causa do assédio moral, desculpe meu amigo Kleber, da adolescência e de infância, existe assédio moral, sim. Barra pesada, sim. Ao ponto, isso eu vou contar o que aconteceu, eu como já dirigente sindical, né? Para quem não me conhece e não sabe que cargo eu ocupo, eu assumi agora a coordenação administrativa do sindicato, graças a vocês, ao voto de vocês. E é a vocês que eu tenho o meu compromisso, e não com a gestão da universidade. Então, assim, estive no UAB, eu e Ricardo, fomos lá para levar o material para o que está acontecendo hoje aqui e lá na UAB. Para você ver o nível, vocês verem o nível de assédio. Eu estava com a roupa comum e nós levamos o mosquitinho do dia 24. Né, Ricardo? Passamos, fomos distribuir lá. Uma pessoa muito bem vestida, duas pessoas muito bem vestidas, uma moça de sapato alto, muito chique, muito arrumada dentro do hospital, toda de azul, bacanona, e mais um rapaz. Disseram, o que é que significa isso? Eu disse, não, isso é o panfletinho que a gente fez contra a seção EBSER. Ah, nós também não queremos esse pessoal com a gente, não. A gente quer os cargos de chefia. Eu olhei bem para ela, eu disse, né, Ricardo? Nós olhamos para ela, eu olhei para ela, eu disse, tenha cuidado, minha querida, porque hoje somos nós, e nós temos segurança, né? Nosso regimento de segurança. Imagine vocês, que não têm segurança nenhuma. Então tenham cuidado com o que vocês dizem. Olha, eu sou dirigente sindical. Ela ficou meio amarela, eu disse, e eu vou relatar isso que eu acabei de ouvir. Ok? Então, se eu que passei lá no UAB, lá em Santa Cruz, para entregar um panfleto, eu escutei isso de uma moça que é da EBSER, sim, que a gente se certificou. Imagine quem está lá trabalhando sob a chefia dessa criatura. O que é que não passa lá? Entendeu? Então, assim, eu gostaria, já que estamos aqui diante da administração, né, da administração central e de Kleber, eu gostaria de perguntar a vocês, e só o que é que está acontecendo, entendeu? O que é que significa isso? Que eu, dentro de uma piscina, num passeio da AFURN, que eu sou coordenadora de marketing também da associação, dentro da piscina, escuto um relato de companheiras que estão aqui na minha frente, e não me deixam mentir, chorando dentro de um passeio, contando a humilhação que estão sofrendo por pessoas que acabaram de entrar no serviço público, pessoas que têm idade de ser nossos netos. Como assim? Como assim? Que ponto está chegando isso, minha gente? Entende? Então, assim, eu não vou nem tocar nos outros assuntos, até porque meu tempo já esgotou, né, Sandro? Me desculpe eu estar... Mas já complementando. Então, por favor, eu estou aqui pedindo para que vocês olhem com olhos bem abertos, porque isso pode se tornar mais grave. Isso pode... Se está ruim, fica muito pior. Então, olhem com outros olhos para esse assédio moral, sim. Como que vocês permitem e admitem que uma empresa que acabou de chegar tratem o que nós temos de melhor e mais precioso dentro da universidade, que é a sua mão de obra e o seu serviço, seu servidor. O maior bem que a universidade tem não é nem a ciência que ela transmite, nem isso, que para nós é o que é o mais importante. Mas o maior bem que eles têm somos nós, servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que muito nos honra, ainda nos honra.
Muito obrigada. Estamos na luta, o sindicato está aqui para lutar. Aqui, ali e acolá. Obrigado, Tásia. Próximo inscrito, Ricardo Lago, depois Adriana e fecha com Isa. Ok? Justificar aqui a ausência do vereador Hugo Manso, que está representando a Câmara, o presidente da Câmara Municipal. Não colocou onde, mas ele me falou ontem que estaria indo a Brasília. Então deve estar representando, se eu não me engano, a cerimônia de posse que está tendo lá no Tribunal Superior de alguma coisa. Ricardo Lago. Boa tarde já, né? Boa tarde aos vereadores que contam aqui, a Sandro, ao professor Kleber, a Miriam e os demais companheiros, ao doutor Geraldo, como representante do Sindimed, né, que é um cara que luta, lutava, aparecia mais o doutor Geraldo lutando pelo Estado e município. Agora tem mais um, né, doutor? Que é o federal, infelizmente, né? E dizer o seguinte, que a importância que nós temos, como foi dito agora, a importância que nós temos representantes realmente considerados representantes do povo nesta casa. Porque depois que teve a renovação de alguns vereadores aqui, como o Sandro Pimentel, Amanda Gugel, tá? Que nós talvez não tivéssemos conseguido essa audiência pública. Porque os demais geralmente são comprometidos com o modelo que está aí. Agora também nós temos que defender esses que estão ocupando cargos dentro da nossa universidade por capacidade, como é o caso da companheira aqui, Miriam, que eu a conheço desde o tempo que ela era aluna do curso de Engenharia Civil. Certo? Nós somos contemporâneos até nisso. Certo? E acontece que, muitas vezes, eles são as vitrines de uma máquina que está lá atrás, destruindo um rolo compressor que está vindo. E isso não é só nisso aí, são em todos os setores nesse país. E estão atingindo a qualidade de ensino, de pesquisa, de extensão em todas as universidades brasileiras. E eu vou dizer, a autonomia acabou há muito tempo. Sabe por quê? Porque o governo diz a regra é essa, e se você não entrar no jogo, não terá as verbas devidas. E isso aconteceu também com o Reúne. Trouxe benefício? Trouxe benefício. Mas o que acontece? Agora nós estamos pagando a conta. Trouxe melhorias prediais, trouxe melhorias, trouxe mais vaga, trouxe. E eu vou dizer, não tem coisa mais orgulhosa para eu dizer, eu sou o FRN. Eu tenho orgulho de ter meu único filho, mas aqui dentro de uma universidade pública, federal e de qualidade como é a nossa. Então nós temos que defender isso. E o princípio básico, que é a saúde, nós não podemos deixar privatizá-la. Realmente, professor Kleber, realmente o assédio, como já foi dito e redito aqui, existe em todos os setores, mas nos hospitais universitários, na maternidade, nós estamos dizendo, professor, porque nós recebemos denúncia e mais denúncia. Teve um grupo de 5 médicos que ontem pediu uma audiência com o nosso advogado. Nós estávamos lá no sindicato quando veio. Então, professor, e eu acredito no senhor, acredito, tá? Pela capacidade administrativa também, tá? E sabemos também da qualidade. Então, gente, não a sessão, não, nós somos o FRN com muito orgulho.
Muito bem, Ricardo, obrigado. Adriana e depois Isa para finalizar. Boa tarde, eu sou a Adriana, assistente social do Hospital Universitário Onofre Lopes. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Sandro Pimentel em realizar essa audiência pública para discutir a questão da seção, cuja importância é a colocação da mesa da universidade, dos hospitais, a sua posição em relação à questão da seção. A posição da universidade, pela fala de Miriam, é que os encaminhamentos a partir de agora serão discutidos com os servidores amplamente. Foi isso que ficou claro aqui nessa mesa. E aí eu falo especificamente em relação ao Hospital Universitário Onofre Lopes, a posição de doutor Estênio é no sentido da expectativa em relação a garantir os direitos na questão da seção, como se a questão da seção já estivesse pronta e acabada. Então, eu concordo com a fala de Sandro, quando ele fez essa observação. Na realidade, a posição do superintendente do Onofre Lopes foi clara em relação a estar pronta e acabada a questão da seção. E aí é que nós temos que nos organizarmos. Nós, funcionários, servidores do Hospital Universitário Onofre Lopes, precisamos estar atentos e nos organizarmos em relação a isso. Considerando o que foi colocado aqui nessa mesa e o que tem acontecido nacionalmente nos hospitais universitários e na questão do contrato firmado pela universidade e da gestão da EBSER nos hospitais universitários, não estão assegurados nossos direitos. Se estivesse assegurado nossos direitos, nós não estaríamos aqui discutindo tão amplamente a questão da seção. Então, a gente tem que ficar atento, sim. Seção não, nós não queremos a seção, nós queremos nossos direitos garantidos plenamente, porque nós suamos a camisa para fazer uma assistência de qualidade nos hospitais universitários. E, Miriam, nós precisamos também ser ouvidos na questão da remoção. Nós, você já sabe muito bem que nós, assistentes sociais, coletivamente do regime jurídico único, solicitou remoção coletiva. Eu acredito e espero que a universidade garanta o direito de quem não quer ficar nos hospitais universitários, que tenha garantia de ser removido. Porque a questão da remoção é um direito de ir e vir. E se você não está satisfeito, feliz no ambiente de trabalho, que se você não tem as condições adequadas de trabalho, e você bem sabe que esteve nessa luta conosco, acompanhou nossa luta e até agora não foi feito nada, nós temos que ter garantido os nossos direitos de ser ouvidos. Nós não queremos mais ficar no hospital onde não nos respeitam, onde não nos dão condições de trabalho adequadas e onde a gente, nesse sentido, não pode realizar assistência de qualidade ao usuário. Obrigada. Muito obrigado. Por último, Isa. E aí a gente retoma aqui para fazer o encerramento. Alguém deixou ali uma lapiseira ali na... Pronto, já encontrou o dono. Isa, 3 minutos. Certo. Eu sou Isa Soares, sou assistente social do Onofre Lopes. Parabéns, Sandro, pela sua iniciativa. Há muito que você já vem participando de todos os movimentos da equipe, vamos dizer, da saúde, dos funcionários da saúde. E eu quero dizer que o assédio é difícil da gente provar, mas é fácil de sofrer. Chegam diretores em nosso setor e dizem: eu não vejo o dia que esse hospital tenha só funcionários da EBSER. Aí eu me virei, porque essa diretora, ela é colega nossa de profissão. É muito fácil, já está com Miriam nosso pedido de remoção coletivo, nós não queremos ficar aqui. Ela disse: não é bem assim, é que pelo menos que haja sessão. Por que é que a gente precisa dizer para a Universidade Federal que a gente não quer ficar administrado pela EBSER? Como é que um servidor tem 32 anos, 33 anos, eu completo agora dia 4, 33 anos no hospital universitário, toda a vida dei minha vida pelo hospital, mas hoje eu passo mal quando chego na porta do hospital. Nós somos tratados com cara feia, nós somos o problema. Miriam sabe que nós passamos 3 meses, nós passamos 3 meses
meses sem dar plantão, porque a gente não tinha nada, o setor da gente estava abandonado e o hospital forçando. A diretora foi para dentro da sala da gente e fez um sorteio de plantão e mandou que o pessoal dos núcleos administrativos anotasse todos os problemas, que era para fazer um relatório e dizer que nós éramos responsáveis pelo corpo que não tinha saído do necrotério, pela família que não tinha sido avisada, por quem tinha ficado com fome que não tinha autorização de acompanhante. Isso é assédio? Então, é um problema sério. Hoje, a gestão do pessoal de regime jurídico único, principalmente dentro do hospital universitário, que é onde a gente convive, é sério, muito sério. E a universidade, por enquanto, está deixando que a gente chore as lágrimas de sangue, sem procurar saber o que está acontecendo. A gente denuncia, a gente escreve, a gente vai e nada disso é ouvido. Nós queremos ter o direito de dizer que não queremos ser regidos pela EBSER. A gente quer sair do Hospital Universitário Onofre Lopes. Nunca pensei, doutora Miriam, nunca pensei que nos 33 anos de trabalho e meus 60 anos de idade eu fosse pedir para sair do Hospital Universitário Onofre Lopes. Foi lá onde eu me formei, foi lá onde eu aprendi a trabalhar, porque eu cheguei lá, foi praticamente meu primeiro emprego, mas hoje eu tenho pavor do hospital. Eu tenho pavor de ter que ir trabalhar lá todo dia. E para completar, domingo eu estava de plantão, a geladeira do necrotério quebrada, um corpo do Rio de Janeiro lá, um paciente do Rio de Janeiro que a família só vinha depois de 48 horas, e mandaram um recado para mim, pela recepção, dizendo: diga a Isa que arranja um lugar para botar esse corpo. Tá entendendo? A diretora do hospital mandou dizer: diga a Isa que arranja um lugar para botar o corpo e transferir esse corpo para algum lugar para não entrar em decomposição. Freezer, na sua casa. Não, a coisa que eu disse foi assim: olha, eu ainda não participo do serviço funerário aqui do hospital. Realmente não faz parte da minha formação. Entendeu? Então, para você ver em que limite está chegando a prepotência de quem gerencia o Onofre Lopes pela EBSER. E que essa história que nós somos tratados com dignidade é mentira. É mentira. Eles mentem, eles tratam a gente, forçando a gente a uma aposentadoria, porque já tem tempo de serviço. Olhou a diretora para mim e disse: por que é que você se incomoda tanto com isso? Você já tem tempo de se aposentar. Eu só tenho um filho, meu filho é médico, ele já é médico. Eu digo: sim, qual é a ligação que tem isso? Eu trabalho porque eu gosto. E ninguém, não tem EBSER que me faça me aposentar antes da hora que eu quiser. Obrigada. Ok, vamos retomar aqui a mesa, agora um período mais curto aqui, 3 minutos. E aí fica facultado a quem quiser, quem achar que não deve falar, não fala. Eu ouvi muito falar. Miriam tem 10 listas de papel anotadas aqui, com 10 folhas com questionamentos. Estou brincando. Mas tem bastante, eu estou vendo aqui. Eu vi muita gente falando em remoção. Só para ter um termômetro aqui. Quem gostaria de ser removido hoje do seu local de trabalho? Sério? Não, brincadeira. Muito bem. Entendi. É a remoção se tiver. Entendi. Se acaba a EBSER, fica todo mundo no mesmo lugar, acabou. Quem quer começar aqui? Aqui existe uma estratégia naquela política bem tradicional, sabe assim, que a maior autoridade
mais importante, né? Ela fala no final que é para prender as pessoas. Então, aí todo mundo quer ouvir Miriam. O problema é, se Miriam falar, vocês continuam aqui, eu vou embora. Continua? Oi. Colocaram Wi-Fi no hospital. Quando a gente foi pedir a senha, disseram, não é para a RJU não, é só para o pessoal da EBSE. E proibiram as pessoas da EBSE de passar a senha para a gente. Onde foi isso? Onde foi isso? No Onofre Lopes. No Onofre Lopes. Quem paga a internet são eles, né? Do bolso deve ser, né? É incrível isso. Não, mas essas coisas de fato é uma complexidade muito grande. E os gestores têm que estarem mais próximos mesmo. Gestor que chega pela manhã no local de trabalho, se tranca dentro de uma sala e só sai na hora de ir embora, não é gestor. Não é. Tem que estar nos setores, conversando, ouvindo as pessoas, os reclames. Esse é o gestor que sente o local de trabalho, né? Então, gestor de alguém. Então vamos passar para Miriam e depois a gente segue aqui com 3 minutos. Acho que Miriam dá para ser... Miriam, 5 minutos. Bem, eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Com relação à questão da autonomia, quando eu disse que a nossa reitora era uma lutadora incansável da autonomia da universidade. No contrato da EBSE, ela tem trabalhado, e isso também tem sido espelhado no contrato com termos de cumprimento de garantias que a EBSE tem que cumprir com relação ao respeito a essa autonomia da universidade. Ela coordenou agora recentemente na DIFES uma comissão, né, do projeto de lei orgânica das universidades. Na verdade, a nossa autonomia é atacada toda hora de todos os lugares, não é EBSE, isso não é fato. E a gente não pode falar em ter autonomia, que está na nossa Constituição, mas ela não é autonomia plena, porque nós não temos autonomia nenhuma com relação à questão do pessoal. Né? Quem decide as coisas não é a universidade. Então, esse projeto de lei orgânica, ele ainda não foi... Ele não tramitou, já foi entregue lá no Congresso, mas ainda não... Acho que precisa de um trabalho ainda para caminhar, enfim. E com relação à questão do agravo, não é simplesmente uma questão de ganhar tempo. Nós temos no serviço público, e a gestão tem que seguir esses trâmites, a lei que regulamenta o processo administrativo, todo o processo. Então, se nós temos uma decisão, aí nós temos uma instância de recurso. Feito o recurso, se analisa se cabe outro recurso ou não, qual o próximo passo. Então, com relação à sessão, o que eu quero dizer para vocês, nesse momento, a sessão ela está suspensa. A gente não tem o que falar. Exatamente. Neste momento, enquanto o Tribunal de Contas não se manifestar, aquela recomendação ela está suspensa. Quando o Tribunal de Contas se manifestar, não sei quanto tempo ele vai levar para isso, às vezes demora muito, às vezes não demora. Então, é o seguinte, precisamos aguardar o julgamento do tribunal em relação ao que a universidade e do recurso da universidade. Aí nós vamos saber quais são os próximos passos. Nesse tempo, é muito importante nesse tempo, os grupos de discussão, grupos de estudo, essa questão da vigilância. Gente, essa vigilância, ela é necessária não só em relação à EBSE, mas a gente tem o tempo inteiro, por exemplo, na Progesp, de estar atento em relação a essa questão de entendimentos que muda, em relação a várias coisas. Então, isso é uma prática dentro da universidade. Com relação à EBSE, mais ainda. Então, acho que as ações da gestão, ela tem demonstrado isso. Nós poderíamos ter feito a sessão se a universidade assim quisesse, e eu digo para vocês que seria muito bom operacionalmente para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Nós não queremos isso, mas operacionalmente seria muito bom, porque muitas coisas ficariam só a cargo do hospital. Então, não é isso que nós queremos. Assim, nós estamos e vamos trabalhar
com relação a isso. Então, nesse momento está suspenso. O próximo passo, a gente só pode dizer para você, a gente só pode conversar sobre isso quando sai o julgamento do Tribunal de Contas. Então, logo saia, com certeza vocês vão saber, e a gente vai analisar se cabe outro recurso, se não cabe. E se não cabe, o que fazer e como fazer. Então, eu acho que agora, nesse momento está suspenso. Por quanto tempo? Depende do tempo de julgamento do Tribunal de Contas. Com relação à questão da garantia, algumas pessoas falaram, e eu entendo quando vocês falam, não é com relação a Miriam. A garantia que eu posso trazer para vocês, da Progesp, da reitora Ângela, é ser o mais honesto possível com vocês. De ser sempre transparente e falar exatamente o que está acontecendo. Isso é a garantia. Com base em quê? Não com base no nosso entendimento, mas com base no que a gente tem hoje no nosso regime jurídico, com base no que está estabelecido na lei que criou a EBSER, que é a 12566, eu acho. Enfim, então, com base nessa lei, com base nos princípios que regem a administração pública, então a gente precisa acreditar nisso, porque se a gente não conseguir acreditar nem nisso, aí fica muito difícil de conduzir as questões. Eu tenho 30 anos de serviço público, sempre gostei muito de estudar e de analisar o que ocorre. Já vivi, já passei por várias mudanças, sempre trabalhei na área de pessoal. Então, assim, mas tem uma coisa, felizmente, nesse país, que às vezes, assim, que é o princípio do direito adquirido, que isso, nesses 30 anos, eu posso dizer para vocês que eu vi isso ser respeitado, que está na nossa Constituição. É um direito fundamental, está um dos fundamentos da nossa Constituição. Então, assim, a gente tem que, não é que não vai haver mudanças, vocês sabem que na área de gestão de pessoas, na área de pessoal, o que nós temos mais é mudança. Muda plano de carreira, altera o regime jurídico, e a gente vive sempre e tem mudanças. Mas hoje, então eu tenho que falar para vocês, com base no que tem hoje, e garantir para vocês, jamais eu vou chegar para vocês e falar alguma coisa, gerar uma expectativa de algo que a universidade ela não possa fazer. Isso eu não vou fazer. Nunca. Nem eu, nem a reitora. Isso a gente não pode fazer. Agora, precisamos ser o mais sincero possível nisso. Então, é essa confiança, é nisso que eu acho, e agradeço a confiança de vocês no trabalho da Proreitoria, meu nome. E entendo, quando o Neisa falou, eu entendi perfeitamente, não é a pessoa de Miriam, mas é que garantia eu posso dar. E aí, Neisa, eu não sei, assim, garantir que não vai haver sessão, eu não estaria sendo honesta aqui com vocês e dizer aqui, esqueça, não vai ter sessão. Aí eu não estaria sendo honesta. Não estaria. Não posso, infelizmente, não posso dar essa garantia. Agora, o que garantia eu posso dar para vocês? Que com base no que a legislação está hoje, nessa questão de uma comunicação honesta com vocês e de fazer tudo o que for possível, com base na legislação vigente. Lei, decretos e toda a norma. Porque a questão da possibilidade de sessão para a empresa está no nosso regime jurídico, que é de 90. Não é uma coisa da lei da EBSER, lá atrás de 90. Então, sim, com a anuência do servidor. Então, assim, é nisso que a gente, essa anuência que a gente está buscando. Então, eu acho que aqui Nazaré falou várias coisas sobre isso. Para a gente ficar mais próximos de você, a partir do próximo mês, começa a funcionar um núcleo da Progesp lá na saúde, ali onde funcionava. A sala já está pronta, o pessoal já está sendo treinado, e onde tem uma sala lá que já ocorria algumas capacitações, eu acho que fica ali embaixo no CCS, onde era no departamento de nutrição, ali embaixo, só descendo um pouquinho ali, pronto. A partir de março vai estar lá funcionando. Também foi criado, a reitora criou uma assessoria que é para acompanhar as questões da EBSER, só do contrato da EBSER. Tá? Para ficar diariamente acompanhando isso. E aí, Rose também traz algumas questões que eu acho que eu já falei. Tudo que vocês falaram eu anotei. Viu, Rose? Eu anotei aqui. Aí tem a questão... Essa questão do assédio, ela está aparecendo muito. Isso ocorre, infelizmente, ocorre em outros setores, mas a gente precisa acompanhar mais de perto nos hospitais realmente o que é que está acontecendo. Eu acho que no hospital a gente tem uma situação mais vulnerável para acontecer isso. Francisca, você pode ficar até os 75. E obrigada por ficar, viu? Muito obrigada por permanecer.
EBC com essa disposição. Edna, eu não vou poder lhe responder agora, porque realmente eu desconheço, mas depois eu vou pesquisar. Doutor Cláudio também não sabe, porque os dados não estão no portal da transparência, depois a gente informa. Acho que Neise eu já respondi mais ou menos. Eu acho que tem um caso do interesse público na sessão. Na verdade, a decisão da universidade de aderir à empresa EBSE foi uma decisão pautada assim, no interesse público, porque sem pessoal os nossos hospitais iam minguar mesmo, não tinha como a gente fazer. Mas aí o seguinte, como é que a gente fazia? A gente não tem, sem recurso e sem a autonomia para fazer, fica uma situação difícil. E o gestor, às vezes, ele fica numa situação muito difícil mesmo. O planejamento não abriu vagas, menina, a vida toda. Sandro! Não, só para fechar. Deixa só a Miriam fechar. Mas é em relação aí... Então, direta, bem objetiva, no microfone. A pergunta é o seguinte. Ligue o microfone, porque quem está em casa precisa ouvir. Certo. Por que é que a EBSE, quando foi ser instalada, nós, funcionários da RJU, tivemos que entrar na questão no dimensionamento da EBSE? Por que a gente teve que entrar, se a gente era um regime jurídico diferente? E hoje o que é que eles alegam? Que não podem dar a nossa remoção para o campus, porque nós já estamos como números lá no planejamento da EBSE. Essa, na verdade, foi uma decisão do Ministério do Planejamento, não foi nossa, da universidade. Nós não participamos do dimensionamento. Com relação a Arlete, você fala, e aí você coloca mais responsabilidade aqui para projetos, mas assim, eu vou dizer para vocês, a gente vai trabalhar essas questões juntas. Eu acho que a questão da remoção, a gente está fazendo agora a atualização, finalizando o dimensionamento do pessoal da área da administrativa, para identificar todos os locais e todas as unidades, né, e que profissionais a gente pode receber do hospital que não gera desvio de função. Nós hoje temos 950 servidores nos 3 hospitais, então não tem, né, como a gente receber, por exemplo, assistente social, a gente tem como receber ainda alguns no campus, mas dizendo todos, eu não sei se tem. Nutricionista tem. Nutricionista tem, mas tem outros que não tem. Por exemplo, se eu tiver os 180 médicos do hospital que é vindo removido, não tem. Os 120 enfermeiros não tem onde colocar. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso, tá? Então, essa questão a gente vai também, assim que o dimensionamento estiver pronto, atualizado, a gente vai discutir com vocês. Ok, Adriana? A gente vai discutir isso com vocês. Tásia fez aqui, obrigada. Eu queria só pedir para a gente ir finalizando, porque já passa de 13 horas e a gente tem que desocupar aqui, porque vai ter sessão hoje, excepcionalmente, 14 horas. Então, deixa Miriam, porque são muitos assuntos, então acaba meio que saindo um pouco do foco central, tá? Bem, então vai ter outras oportunidades. Eu vou dizer para vocês como vai acontecer isso. Então, eu anotei tudo que vocês falaram, Tásia, Adriana, Isa, eu anotei tudo que vocês falaram, tá aqui nas minhas anotações, vou levar e a gente vai trabalhar isso, eu entro em contato. Tem uma outra pergunta aqui, Sandro, que está por escrito, que é com relação às chefias, por que elas não cumprem? Todas as pessoas, servidores que têm chefia, seja do RJU ou da própria empresa, eles têm que cumprir 40 horas e tem a questão do tempo integral. E aí é uma questão mais para o superintendente, as pessoas não estão cumprindo a carga horária de 40 horas, que é a chefia. Nós temos uma questão, os docentes que têm função, eles também dão aula. Eles são obrigados a permanecer com sala de aula. Então, se for docente, tem que observar se ele não está em sala de aula, porque eles têm aula. Se é um técnico, ele deveria estar cumprindo a carga horária integral por causa da função. Então, qualquer função requer de nós, servidores, uma dedicação integral. 40 horas, podendo ser chamado, enfim. Com relação à Progesp, o que é a Progesp? Aí eu quero realmente aqui pedir até desculpa para vocês, acho que ainda é uma dificuldade que a gente tem, é de ter uma comunicação mais rápida com vocês, de dizer o que a gente está fazendo, mas a gente tem uma preocupação muito grande em fazer, por exemplo, quando a gente fez, trabalhou muito nesse agravo do instrumento,
a reitora chamou, comunicou ao sindicato, mas infelizmente não teve realmente uma formalização ainda da comunicação com vocês. E aí, realmente é uma questão que a gente precisa melhorar e agilizar essa comunicação, mas o fato da gente não estar se comunicando, claro, se a gente se comunica, vocês não sabem, não significa dizer que a gente não está cuidando de vocês, tá? Então, assim, vocês não estão órfãos, não se sintam assim, eu sei que é uma situação difícil, eu entendo isso, mas vocês continuam sendo servidores da UFRN, com os mesmos direitos, e nós cuidamos de vocês da mesma forma. Claro que até fisicamente vocês ficam mais distantes, a gente tem menos contato, isso não significa dizer que vocês estão esquecidos, ou que a gente tenha, assim, um desejo, ou que esqueça vocês. Não, pelo contrário. Hoje, os servidores do hospital, eles são muito mais presentes nas nossas preocupações, nas discussões em grupo de estudo em relação à questão jurídica, que passa aí nessa questão da sessão, que isso é muito forte também, muito mais até do que os próprios servidores que não estão vivendo essa situação, até pela complexidade que é e pela situação que vocês estão vivendo. Então, gente, para encerrar, primeiro, agradecer a Sandro a iniciativa. Eu acho que momentos como esse é importantíssimo. Muito obrigada, Sandro. Obrigada a todos vocês por terem vindo. Multiplique essas informações. Vamos entender o que está posto na lei, no nosso regime jurídico, nas leis que falam, que tratam dessa questão, né? Vamos formar grupo de estudos, enquanto essa questão está suspensa, né? Vamos entender isso, vamos ficar muito alerta, não é que não fique alerta. Agora, eu quero pedir para vocês, quando eu cheguei aqui logo cedo, teve uma pessoa que veio aqui falar com o Dr. Kleber e falou 2 palavras, que com amor e harmonia a gente consegue, né, resolver muita coisa. Então, acho que nesse momento, a gente também precisa refletir um pouco sobre a situação que está posta, sabe? O que a gente também, como é que a gente pode trabalhar isso da melhor forma, né? Fazer uma autocrítica e uma crítica com relação à gestão. É o momento também, já que agora a gente tem esse tempo, por enquanto a sessão está suspensa, eu acho que também é uma hora de a gente fazer reflexão sobre muitas coisas, tá? E agradecer muito a vocês, dizer que a projeto está disponível, agora a gente vai estar mais próximo de vocês. Eu vou tentar, Nazaré, ter alguns horários lá divulgando para vocês, vou ver, vou fazer o possível, não toda semana, talvez não consiga, mas pelo menos mas eu vou estabelecer uma agenda para também ir lá nesse setor, ficar lá à disposição de vocês. Então, e precisamos trabalhar junto, tá? Quando a Arlete coloca, Miriam, eu dependo, não, a gente precisa construir, vai ter que trabalhar muita coisa junto. Porque muita coisa, a gestão, ela vai poder resolver. E a gente vai se deparar com situações que, ou por determinação de um tribunal de contas, ou por um outro meio, a gente não vai conseguir resolver. E aí tem um sindicato, tem todo mundo. Eu acho que nessa hora a gente precisa estar junto. Agora, a garantia, a confiança que eu peço para vocês é nisso. A gente não vai dar nenhum passo. Pessoas, isso é sagrado para a Progesp, é sagrado para a gestão. A gente não vai, é diferente do contrato de gestão, isso é muito diferente. A gente agora está lidando com o que a gente tem de mais precioso, que são as pessoas. Então, não vamos fazer isso. Tá? Então, fiquem tranquilos nesse sentido, de que, não, agora está tudo resolvido. Não, não é isso. A tranquilidade no sentido da gente conseguir, até para a gente fazer uma reflexão com mais tranquilidade. Tá? Atentos, né? Buscando todas as informações, vigilantes, mas com tranquilidade. Ok? Obrigado. Obrigado, Miriam. Eu quero, antes de passar aqui para o próximo, quero só dizer que eu senti mais segurança na primeira fala que Miriam fez. Essa foi uma impressão minha, peço perdão se eu tiver tido impressão diferente do que nessa segunda fala. Nessa segunda fala eu senti uma firmeza maior da reitoria. Nessa agora não. Está suspenso a depender do que o Tribunal de Contas fala, porque isso é complicado pelo seguinte. Eu estou sendo... A Miriam sabe que a gente é muito honesto e, para além de colega, a gente também tem uma amizade muito verdadeira. Mas, porque está suspenso até quando? O prazo foi novembro, 90 dias, acaba agora, está acabando. Se o Tribunal de Contas se posicionar hoje, dizendo que continua a mesma orientação,
que não é determinação. A posição política da reitora é qual? Isso não está claro para a gente. A gente precisa saber qual é a posição política da UFRN. Por exemplo, eu disse aqui a posição política da reitora da Universidade de Alagoas. Porque hoje não tem nenhum instrumento legal que determine essa sessão. É claro que se amanhã se o Congresso Nacional mudar a lei, que aí é outra história, a universidade vai ter que se adequar mesmo, tem que fazer. Mas não existe isso hoje. A única coisa que existe é uma orientação do Tribunal de Contas contra uma lei que não diz que tem que ceder. Uma diz que poderá ceder. Então, Miriam, me desculpa eu estar sendo insistente, mas eu só preciso saber, eu acho que todas as pessoas que estão aqui, que estão em casa também, a reitoria tem uma posição política em relação a isto ou não tem? Isso não está claro para mim. Por favor, Miriam, ajuda. Sandra, obrigada pela observação, mas quando eu falei respondendo a um questionamento, uma colocação de Eufrazino, que ele falou na questão do ganhar tempo. Eu expliquei o procedimento do processo. Agora está suspenso. O próximo passo dessa questão jurídica vai depender da questão do tribunal. Hoje nós temos uma recomendação. Enquanto for recomendação, a universidade vai trabalhar para não fazer. Até que venha, o tribunal pode transformar futuramente, é isso também que eu quis dizer. Isso numa determinação, mas por enquanto é recomendação. Ok? Mas a universidade, Miriam, só um instante, só uma parte bem rapidinho. É como o vereador Sandro coloca, que em contato com a reitora que assumiu em Alagoas, ela já definiu. Não há sessão, independente de que seja votada a sessão e de recomendação do tribunal, alguma coisa. A reitora já se posicionou. É isso que a gente quer. Uma definição. Você está colocando, eu sei que você tem, mas você está dizendo, é uma recomendação, e a gente vai seguir uma recomendação. Isso. Mas a reitora em Alagoas, mesmo com essas situações todas, ela já definiu. Não há sessão. Eu gostaria muito de fazer a mesma coisa que essa reitora disse. Eu não teria, porque eu não estaria sendo completamente sincera com vocês. Enquanto for recomendação, olha só. Vamos escutar a Miriam que está apresentando aqui a reitora. Enquanto for recomendação, a gente não vai fazer. Então, vai usar todos os meios de recurso para que isso não vire uma determinação. Porque, digamos o seguinte, lá em Alagoas, por exemplo, ou qualquer outra instituição, se houver uma determinação do Tribunal de Contas, acabou-se. O gestor, o que é que cabe? O sindicato entrar com ação judicial, tá? O sindicato entrar, mas o gestor, ele não tem o que fazer. Então, para ser completamente honesto com vocês, eu não posso dizer, eu, Miriam, na função de gestora de pessoas, eu não afirmo assim, não vai ter sessão. Gostaria muito de dizer isso. Agora, digo para vocês com toda sinceridade, enquanto houver espaço, enquanto não formos obrigados, determinados, a gente não vai fazer. E estamos trabalhando para isso. Pronto, essa última frase tudo. Essa outra frase resumiu tudo. Está gravado, hein? Mesmo porque, se o Tribunal de Contas da União, que fique claro, tivesse autoridade para determinar, vocês acham que não tinha determinado? Já. Tinha determinado. Não determinou porque não é competência do Tribunal de Contas da União determinar a UFRN, porque no artigo 207 da Constituição Federal traz e garante a autonomia universitária. Então ele não vai fazer. Então, enquanto tiver recomendação e orientação, segundo Miriam aqui, está afirmando e está gravado, a universidade não vai fazer. Então não vai ter sessão, porque o Tribunal de Contas não vai determinar de jeito nenhum. Eu queria pedir agora para passar só um minuto para quem está na mesa, só para dizer oi, tchau, bom dia, até logo. Boa tarde, até logo. Doutor Geraldo. A democracia não está muito boa não aqui, mas é por causa do horário mesmo. Oi. Obrigado, Sandro. Parabéns a você, parabéns aos colegas de mesa. Eu queria começar dizendo o seguinte: nós que fazemos sindicalismo e temos um histórico experimentado nas lutas, né? Eu diria no fogo dos conflitos,
a gente vê uma coisa. Eu já vi muito movimento, já fizemos muitas greves e muitas lutas. Quando o trabalhador está unido, a gente não perde as lutas. Essa é a verdade. Então, se nós conseguirmos manter a nossa unidade, se nós conseguirmos manter a vontade de brigar, nós não vamos perder essa luta. É a minha primeira palavra. Segunda questão do assédio. Nós temos um TAC, termos de ajustamento de condutas, a ser firmado agora no dia 29 com a EBSER. Eu me lembro, me perdoe uma brincadeira, Kleber, mas Kleber entrou no assunto como aquele marido que é o último a saber, né? Quer dizer, não sabia que tinha assédio, e na verdade há assédio em todos os lugares, né? É o último a saber, ou às vezes nem sabe, né? Então, o que é que acontece? No hospital universitário foi a mesma surpresa para a Stênio, eu não sabia, né? E o que é que aconteceu também? Eu mesmo, um belo dia, cheguei no meu setor, tinha sido transferido sem sequer ser consultado. Aí eu disse lá ao chefe, que está me estranhando. Eu sou o mesmo, eu sou o presidente do sindicato, eu sou o presidente, ainda era o presidente da Federação Nacional dos Médicos. Isso é perseguição? Não, entenda bem, não é? Bom, mas de qualquer forma as providências foram tomadas. E o mês passado houve um corte. Para vocês verem, nós sofremos um assédio. Agora vocês imaginem os funcionários da EBSER, que vivem com a corda no pescoço e a faca no coração, ameaçados de demissão. Coitados. Estes estão sob uma pressão terrível. Pois bem, chegou o fim do mês, houve uma confusão de ponto lá que eles não tinham assinado porque não estava regulamentado ainda, e se tomou uma medida positiva ilegal. Cortou-se a insalubridade e os adicionais deles. Muito bem. Justiça do Trabalho, estamos cobrando por danos morais 50 mil reais para cada um dos profissionais. A EBSER tem que se enquadrar, tem que aprender a respeitar seus funcionários e os do regime jurídico único. Para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: em relação a pedido de remoção, é claro que para mim ficou bem claro que ninguém, na verdade, quer sair. Nós não queremos essa empresa, não é verdade? Então eu diria o seguinte: nós não devemos sair. Este lugar é nosso. Quem é estrangeiro dentro da universidade é a EBSER. Ela é de fora. Ela não tem direito de assumir o lugar da gente. Então, nós devemos permanecer, lutar e acreditar na vitória. Ela vai chegar. Obrigado, doutor Geraldo. Edson Fazubra, sindical. Rapidinho. Eu queria só fazer um comentário aqui, rapidinho, sobre a questão da ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta, ela foi falei aqui, é a ação direta 4895. Ela foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, e tendo como amicus curiae a ANES e a FENASPES. Essa ADI, ela foi negada, medida cautelar, onde a gente pedia simplesmente a anulação do contrato da EBSER por inconstitucionalidade. Essa medida cautelar foi negada pela uma turma do Supremo e encontra-se agora sobre a guarda de Dias Toffoli, aguardando o julgamento do mérito. Então isso aí foi falado por mim aqui. Eu falei ontem com o advogado da Fazubra, o doutor Carlos Alberto, e ele me passou todas essas informações. E no mais é agradecer aqui, em nome da Fazubra, o espaço que está sendo dado para a gente colocar a nossa posição, a nossa disposição de luta e de estar sempre ao lado dessa categoria brava. E fazer coro às palavras do professor, do doutor Geraldo. O corpo estranho dentro das universidades é a EBSER. Então, fora a EBSER! Fora a EBSER! O trabalhador não te quer fora a EBSER, e vamos continuar todos nós engrandecendo essa grande instituição que são os hospitais universitários de todas as universidades do Brasil, principalmente aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, fora a EBSER, todos os companheiros temos a obrigação de continuar mantendo essa chama. Essa chama não pode apagar. Fora a EBSER, a EBSER tem que acabar e não nós. Valeu, muito obrigado a todos. Obrigado, Edson. Finalizando, o doutor Kleber. Em primeiro lugar, Sandro, gostaria mais uma vez de parabenizar a sua iniciativa. Eu acho que até uma hora dessa, aqui 1h, 1h10, ainda está o plenário cheio. Esse tempo foi mais longo do que uma viagem para Natal, Porto Alegre, que a gente acha que é muito longe, e ninguém sentiu o tempo passar, então foi produtivo. Quero dizer a minha amiga de infância e da adolescência, mas ela é muito mais nova do que eu, viu? E que
Nós recebemos, fizemos uma reunião onde foi escrito 32 solicitações e questionamentos pelos nossos funcionários RJU da maternidade. Eu estou levando esse questionário para a reitora, junto com os questionamentos que foram feitos à Cláudia e a Estênio. Nós vamos levar para a Miriam e para a Ângela assim que ela voltar. Dentro dessas 32, nós assinalamos uma, que por coincidência foi o número 13, que diz aqui: no momento existem vários problemas de relacionamento entre funcionários da EBSER e da UFRN, bullying. Falam de alguns funcionários da EBSER, fala de alguns funcionários da EBSER. Tomara que acabe a PH, porque vocês da UFRN estão arrastando o chinelo. Tomara que acabe a PH para os funcionários da UFRN saírem de plantão. Isso aqui me deixou profundamente contrariado, e isso é um assunto que nós não aceitamos. No outro dia de manhã, à noite, eu já liguei para todos os chefes de unidades, os gerentes, os chefes de setores e de divisões e de unidades, para estarem presentes, porque disse, dos outros 31 questionamentos, a gente não tem como responder. E eu disse que ia levar para a administração central responder, porque são coisas no sentido mais de ordem administrativa. Mas essa aqui nós temos que dar uma resposta imediata. E foi feita uma reunião ontem, e isso nós não admitimos. E nem admitimos também que gente da universidade distrate as pessoas que estão chegando para trabalhar. Então, o ser humano ele não foi feito para distratar. Eu não admito que ninguém me distrate, como eu não distrato ninguém. As pessoas da maternidade estão aqui, sabem do meu comportamento, e esse comportamento que eu tenho, as pessoas têm que ter no serviço que eu coordeno pelo momento. Tenho 36 anos de professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que me dá muito orgulho de ser professor da UFRN. Não admito que falem mal dos servidores públicos. Eu estava em Belo Horizonte uma vez, quando um colega meu, diretor do hospital privado de São Paulo, veio dizer: os hospitais públicos não funcionam porque o funcionário público só faz vagabundar. Eu disse: você calha a sua boca, porque senão você vai se ver comigo agora de homem para homem. Porque eu não admito que tem funcionário público ruim, tem médico ruim, tem. Mas nós somos funcionário público e dedicamos a nossa vida à causa pública. E não admito. Como não admito também, Sandro, em todo momento, tudo que não presta aos políticos. Tem políticos ruins e tem políticos que servem. Tem advogados ruins e advogados bons. Dentistas ruins e bons. Jornalistas, a mesma coisa. Então, dentro da maternidade, esse item nós vamos corrigir de imediato. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, de ter também nos aguentado aqui em todas as nossas argumentações aqui. Muito obrigado. E se você quiser sair do UOL, pense antes de dar um pulinho na maternidade, tá certo? Mesmo a 13 horas e 20 minutos, ainda existe alguma energia aqui no plenário? Tem mesmo? Sessão? Sessão? Caramba! Que eu começar tudo de novo, não. Gente, muito obrigado. Fico muito feliz com a presença de vocês. Muito mesmo. Quero parabenizar o Sinteste pela mobilização. Cada servidora, cada servidor que saiu do Hospital Nofre Lopes para cá, caminhando até essa hora. Cada organização que aqui esteve, a reitoria da universidade, OAB, a EBSER, Dr. Geraldo, enfim, todos. Muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. TV Câmara, a TV do povo de Natal. Você sabia que as grávidas podem usar repelentes e que algumas substâncias